Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse trabalho na nossa Casa Paz e Amor. Um trabalho para um encontro para o Evangelho, vibrações e paz. Sejam muito bem-vindos também àqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. E antes de iniciarmos aqui com a palestra dessa noite, nós vamos trazer alguns recados que falam sobre as nossas atividades aqui na nossa casa, os eventos. Eu vou iniciando aqui, convidando aqueles que tenham conhecidos, familiares, que estejam passando pelo desafio dos vícios, seja ele em drogas, seja vício em jogo. Enfim, nós temos um trabalho às segundas-feiras, que é um acolhimento fraterno. Esse trabalho acontece das 20 horas às 21h30. Tá bom? Também vai ser iniciado um curso de gestantes. Vai ser em 18 de junho, uma quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui mesmo. Tá bom? Então, aí, as gestantes passam aí por orientações, a questão de acompanhamento de pré-natal, o preparo do enxoval, o preparo para essa futura mamãe. Não é? Então, se vocês conhecerem pessoas, venham aí. Esse curso ele tem uma duração de 2 meses. Tá bom? Também temos que lembrar da nossa casa, que mensalmente entrega cerca de 400 cestas básicas. Então, nós pedimos aqui, para quem puder, contribuir com algum item da cesta, ou contribuir de uma outra forma, pode se dirigir à nossa livraria, ou pelas suas orações. Nós seremos muito gratos. E também nós temos aqui um evento, a Noite da Pizza. Um momento muito especial da nossa casa também, porque é um momento de encontro de todos, em descontração, em entretenimento. Então, vai se realizar essa noite no dia 30 de maio, o próximo final de semana, próximo sábado, tá bom? Das 19 às 23, será no salão ali da Igreja Cristo Rei, na Rua Maria Eugênia, aqui no Tatuapé, não é? E os convites vocês podem adquirir aqui na nossa livraria. Tá bom? Ou então também você já reservar pelo telefone 2296-8080. E hoje nós temos aqui a alegria de ter conosco para a palestra a Ana Maria Martins. E nós vamos envolvendo-a com muito carinho, que com certeza ela preparou uma palestra maravilhosa que vai abrilhantar a nossa noite. Nós vamos iniciando com a nossa preparação com o capítulo do Evangelho. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 15, uma mensagem do apóstolo Paulo, na cidade de Lyon, em 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fores duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidades de perdão? O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras.
E aqui do livro de mensagens, Preces e Orações, do médium Carlos Bacelli, aqui a mensagem é do espírito do irmão José. Então, a prece é por perdão. Senhor Jesus, não nos deixeis permanecer magoados indefinidamente. Aquele que nos feriu poderia, quem sabe, ter sido ferido por nós. Que a nossa palavra jamais humilhe e que o nosso gesto nunca seja de opressão. Quantas vezes, sem pensar ou sem querer, entristecemos os outros? Porque a tendência infeliz de sempre nos colocarmos na condição de vítimas. Quantas vezes, com sutileza, levamos alguém a chorar e a sofrer? Em verdade, as ofensas que recebemos não são ofensas, antes são corrigendas ao nosso orgulho e à nossa pretensão. Não queremos nos fixar no mal, para que de supostas vítimas não passemos a verdugos dos semelhantes. Mestre, ensina-nos a perdoar todo dia, como tu nos perdoas a todo instante. E assim, envolvidos por essas mensagens, vamos serenando nossa mente, elevamos a Deus e a Jesus os nossos pensamentos, que os nossos corações fraternos se unam nesta noite. Vamos pedindo a Jesus, Mestre querido, que sua luz alcance a nossa mente, clareando também a nossa visão, ampliando a nossa audição, para que possamos ver e ouvir aquilo que nos é necessário. Aos benfeitores espirituais desta casa, nós pedimos que eles nos amparem, nos orientem, nos inspirem. Nós vamos envolvendo a querida Ana numa vibração bem amorosa, que suas palavras alcancem os nossos corações, toquem a nossa alma. E nós nos colocaremos receptivos aos ensinamentos, ao que nos for necessário, ao que aqui viemos buscar, sempre lembrando que a paz e o amor de Jesus está sempre entre nós, o seu amor em nossos corações, e que tenhamos um trabalho que nos fortaleça na fé, na esperança de todos os dias e dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui nessa noite fria, né? Para a gente aprender sempre um pouco. A gente vai falar sobre o perdão, que é um tema que a gente parece que sabe, né? Que a gente conhece, mas quando a gente vai estudar um pouquinho, quando a gente ouve um pouquinho sobre o perdão, a gente percebe que a gente aprende cada vez mais. Então vamos pensar. Todos nós já passamos por várias situações onde precisamos ser perdoados ou precisamos perdoar alguém. Porque perdoar não é só para os outros, é para nós também, e não é só uma teoria, não é só uma palavra, não é só uma explicação. Quando a gente fala em perdão, a gente sempre lembra de alguém. Então, o perdão tem um nome, ele tem um rosto, ele tem uma história, ele tem um acontecimento por trás, que é o que nos envolve a todos. Então, nós somos, todos os dias, diariamente, convocados a praticar o perdão, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no convívio social, nas questões do dia a dia. E é bom que tenhamos esses pequenos atos de perdão do dia a dia,
Porque vai chegar uma hora que nós teremos uma situação muito pior, uma situação maior. Então, a gente vai treinando o perdão na nossa família, no nosso trabalho, porque quando acontecer uma situação mais séria, a gente não se deixa magoar tanto. Às vezes, o perdão vem na hora, né? Às vezes, não é uma coisa tão importante, ou a gente está num bom dia, né? E a gente fala assim, tá bom, vai em paz, fica com a tua ideia, eu fico com a minha, e eu deixo você bem do jeito que você está e não vou criar caso. A gente acaba perdoando na hora. Mas, muitas vezes, o perdão, ele atravessa meses, anos, séculos, né? Existências. Por isso, acho que todo mundo aqui viu aquela novela Viagem, né? Eu lembro muito do perdão, lembrei daquela novela, porque o personagem central ele trazia raiva, né? Ele não conseguia perdoar, e foi até o final da vida, até quando ele desencarna, vai para o umbral, ele continua ainda sem perdoar. E a gente vê no nosso dia a dia que muitas vezes tem pessoas que vão pedir perdão, às vezes para um pai, para uma mãe, um marido, alguém, enfim, quando a pessoa está doente, está no hospital. Ou a pessoa vem nos pedir perdão já no final da vida, mas pelo menos já é um ato, né, a ser considerado, mas passou a vida inteira com aquilo no coração, com aquela mágoa, e isso não é bom. Então, quando a gente consegue o perdão, a gente fica em paz. A gente traz um pouco de felicidade para nós, para quem está do nosso lado, e a gente evolui, porque é esse o nosso objetivo. Eu falo que a gente carrega uma mochila invisível nas costas. E quantas situações não perdoadas a gente carrega, e carrega a vida inteira, e aquilo pesa. Então, precisamos ir treinando o perdão. E o ensinamento de Jesus, ele é muito claro, ele fala assim, perdoai para que Deus vos perdoe. Mas será que Deus condiciona o perdão dele ao nosso? Porque Deus é justo, né? Deus não pune, ele ensina, ele mostra caminhos. Então, Deus, ele não guarda mágoa da gente, senão acho que a gente está perdido, né? Ele não guarda mágoa, nós guardamos. Então, Deus não vai nos punir, ele vai nos mostrar o caminho para que a gente consiga entender e perdoar. E o que existe é a lei de causa e efeito, a ação e reação. Então, se eu faço alguma coisa para alguém, eu vou querer que esse alguém me perdoe? Ou se esse alguém fez alguma coisa para mim? Então, tudo que a gente faz tem uma reação de alguém. E a gente precisa entender o que aconteceu antes de julgar e antes de não perdoar. Então, quando a gente não consegue perdoar, nós começamos a ter pensamentos e sentimentos muito negativos e atrapalham a nossa convivência, principalmente se for com a família ou no trabalho, onde passamos a maior parte do nosso tempo, né? E principalmente, quando a gente não perdoa, a gente acaba atraindo a sintonia dos espíritos inferiores, porque a gente fica com raiva, a gente fica negativa, a gente tem mágoa. Então, vem um espírito menos esclarecido que vem nos influenciar e fica falando ali, olha, não perdoa não, olha o que ele fez. Ele não quer saber de você, não gosta de você, não vai falar com ele, não dê desculpas. E se nós estivermos com sentimentos de rancor, de mágoa, de desejo de vingança, muitas vezes, foi aí que eu lembrei da novela lá, que era uma vingança, né? Tudo isso nos impede de perdoar e de atrair as boas energias e as pessoas boas para o nosso lado. Vamos pensar, a gente fez um combinado no plano espiritual. Se a gente veio para cá e encontrou aquela pessoa e teve determinada situação onde nós fomos ofendidos ou onde aconteceu uma coisa muito grave, é porque
de alguma forma, nós combinamos isso no plano espiritual. E viemos para cá para resolver essa situação com essa pessoa. Então, nós precisamos tentar entender o que está por trás daquela atitude, daquela situação, daquela pessoa, antes de a gente se fechar e atrair os espíritos negativos, no sentido de nossos pensamentos serem negativos. Então, esses espíritos que não são bons vão se aproximar de nós. E nós somos imperfeitos. Então, é difícil perdoar. Só que, ao mesmo tempo, nós somos uma centelha divina. Se nós temos um pouquinho de Deus dentro da gente, e Ele nos disse, podeis isso e muito mais, em algum momento da nossa vida a gente vai conseguir perdoar. Pode passar anos, mas se nós quisermos, a gente consegue perdoar. Então, quando nós não perdoamos, nós não estamos impedindo que Deus haja a nosso favor. Nós estamos impedindo que nós mesmos não vivamos em paz. Então, a gente sempre ouve desde pequeno, né? Não faz coisa errada que Deus não te perdoa, Deus vai castigar. A gente aprende isso desde pequeno. Mas não é questão que Deus vai fazer isso, é que nós temos que agir diferente. Quando a gente age diferente, a gente acaba encontrando a nossa paz. Então, muitas vezes, a dificuldade de perdoar vem da nossa família, né? Do diálogo, das decepções, de mágoas antigas, e às vezes passa de geração para geração. Às vezes, um filho vai falar, mas o meu avô fez tal coisa, o meu bisavô fez tal coisa, porque uma geração vai falando para outra. Então, para que a gente precisa carregar isso, né, na nossa mochila invisível, que pesa na nossa vida? Então, muitas vezes, existem situações mais complicadas de um casamento, por exemplo, traição, decepções entre as pessoas que se gostam dentro da família. E é muito comum, às vezes o casamento já acabou. Aquele membro da família já mudou para outra cidade, para outro país, às vezes já até morreu. E a pessoa continua com aquele peso, aquela raiva. Mesmo que a pessoa, no caso de uma traição, de um divórcio, né, separou-se, mas fica aquela coisa ruim dentro da pessoa. Então, são pensamentos e sentimentos que a gente vai guardando, e isso nos impede de ter uma vida melhor. Então, vamos nos perguntar, quem sofre mais? Quem fez alguma coisa para nós, ou quem continua revivendo o acontecido? Às vezes, nós sofremos e ficamos remoendo, né, aquela história. Às vezes, a pessoa nem lembra. Se você for falar com ela, ela vai falar assim, nossa, mas eu não lembro disso. Mas a gente fica remoendo. Às vezes a pessoa fez algo, não estava num bom dia, descontou na gente algo que era com outra pessoa, e a gente guarda aquilo. Então, às vezes, nós sofremos mais, porque nós ficamos remoendo, revivendo e criando na nossa mente, às vezes, situações que nem foram tão reais, mas a gente sofre com tanta intensidade que a gente acredita que aquilo, tudo que a gente está pensando, diante do que aconteceu, foi muito pior do que às vezes realmente foi. E por que é tão difícil de perdoar? Porque nós temos o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Se a pessoa é muito orgulhosa, ela vai pedir desculpa. Às vezes ela também não aceita a desculpa. Às vezes a pessoa vem e fala, olha, desculpa, eu falei isso, falei aquilo, e tenta se explicar. Se nós tivermos o orgulho, a vaidade, eu falo, eu não quero mais saber, não precisa se explicar, pode ir embora. Então, nós não estamos dando uma chance para aquela pessoa se aproximar e nós vamos continuar nos afastando. E isso nos traz um sofrimento emocional. Por quê? A gente não fica remoendo? Se a gente fica remoendo, isso mexe com as nossas emoções.
Então a gente começa a ficar triste. A raiva que provoca até, às vezes, problemas de estômago, né, de fígado, por conta de uma situação que a gente não soube lidar. E aí começa a ficar doente. E muitas vezes é difícil perdoar também pelo senso de justiça. Às vezes a gente tem um senso de justiça tão corretinho que a gente acha, né, que é o certo, e às vezes é. Às vezes nós estamos certos. Mas às vezes aquela pessoa, ela não alcança. Por mais que a gente explique, a pessoa não entende. E adianta ficar explicando, falando, mandando mensagem, desenhando, né, como a gente diz. Se a pessoa não alcança, eu acho que a gente tem que tentar se aproximar, falar, explicar, uma vez, duas. Mas depois, a gente não tem muito o que fazer. Podemos fazer uma prece, que é o que quando a pessoa não alcança o que nós estamos tentando explicar, porque às vezes a pessoa não entende lá pelos motivos dela, podemos fazer uma prece, porque a prece, quando a gente faz, e olha que é difícil, né, fazer uma prece por alguém que nos fez algo que não foi bom, né? Mas se nós fazemos a prece, a gente está nos ajudando, porque a gente se acalma, a gente está ajudando aquela pessoa, e se ela não quiser ser ajudada, o espírito dela está ouvindo. Alguma coisa boa ali vai acontecer para ela, e em algum momento pode ser que essa situação melhore. Então, perdoar não é aceitar a injustiça, é não se colocar novamente em situações que machucam e que magoem. A gente não vai trazer aquela pessoa que nos magoou muitas vezes, a menos que seja da nossa família, a gente não vai trazer para a nossa casa, a gente não vai trazer para o nosso convívio. Mas vamos deixar ela no canto dela, com os pensamentos dela, com as atitudes dela. Mas a gente pode reconhecer. Uma vez ouvi falar que o perdão, a gente perdoa, mas a gente não aceita o que a pessoa fez. E não devemos aceitar. Se a pessoa realmente fez algo que não foi bom, a gente perdoa, dependendo do que foi, dependendo do nosso momento, da nossa evolução, a gente perdoa, mas a gente não aceita o que a pessoa faz. Isso não é ruim. Isso significa que eu entendi o que aconteceu e isso vai ficar com ela. Então, a justiça de Deus não precisa da nossa mágoa para acontecer. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus vai nos perdoar se nós nos perdoarmos primeiro. É sempre uma troca, porque se eu perdoar alguém, ou se eu me perdoar de algo que eu fiz, eu não estou me aproximando de Deus. Então, Deus vai saber que eu fiz alguma coisa para me melhorar ou melhorar aquela situação. E por que Ele não vai me perdoar quando eu precisar? E Deus é Pai, Ele é justo. Então, temos que agradecer, né, por Jesus estar ao nosso lado, porque é Ele que nos mostra o caminho para encontrarmos situações melhores. E o que eu falei da gente não ficar pensando, não ficar remoendo, tem até um nome na psicologia que a gente chama de distância psíquica. A gente tem que manter uma distância psíquica daquela pessoa. Psíquica é o nosso psiquismo, o nosso pensamento, aqui onde acontece tudo na nossa mente. Então, a gente precisa manter uma certa distância psíquica do acontecimento, ou daquela pessoa, e também dos nossos diálogos mentais. Porque se nós ficarmos remoendo, como eu disse agora há pouco, psiquicamente, a gente não se afasta do problema. E quando a gente pensa demais num problema, às vezes a gente não encontra solução. Por que muita gente fala assim, eu fui dormir de manhã, acordei e tal, me veio uma clareza na mente do que eu tenho que fazer. Porque a gente descansou, a mente relaxou. Às vezes, sonhamos, às vezes somos intuídos pelo plano espiritual. Então, a gente tira o foco do nosso pensamento daquele acontecimento. Então, manter essa distância psíquica da pessoa,
do acontecimento e dos nossos pensamentos é que nos ajuda emocionalmente a sobreviver a tudo isso. Porque, não diria todo dia, mas algumas vezes na semana ou no mês, a gente passa por situações adversas. Pode ser uma situação pequenininha, de sermos contrariados e não conseguirmos perdoar aquela pessoa. Então, quando a mente está cheia de informações negativas, confusas, dificulta a gente pedir perdão. E é por isso que precisamos nos desligar do que está acontecendo em relação àquele momento. E como que nós podemos exercitar esse perdão? Dando pequenos passos, como eu falei, não alimentando pensamentos repetidos e pensamentos negativos, dar tempo ao tempo. Isso é importante, porque hoje em dia é tudo rápido, a gente quer resolver tudo rápido. Ainda mais com a internet, com o WhatsApp, falou, levou, é mais ou menos assim. E tem gente que é impulsiva. Depois fala, nossa, por que eu falei isso? Aí demora para pensar, não dá tempo de apagar. Aí depois volta a resposta, e dá cada confusão, principalmente em grupo de família, né? Então a gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas se acalmem, nós nos acalmemos, o outro também. Precisamos da oração, porque, como eu disse, a prece nos harmoniza, nos acalma e nos aproxima dos espíritos superiores. E precisamos pensar, como foi dito também na mensagem, o que essa situação está me ensinando? Tudo que a gente tem de problema, principalmente os perrengues da vida, né, os desafetos, tem alguma coisa que a gente precisa aprender. Se a gente ficar só pensando no problema, a gente não aprende nada. E perdoa da boca para fora, né? E também pensar se a gente precisa continuar alimentando aquela dor, aquele sofrimento, aquela discórdia na família. Será que a gente precisa disso? Será que tem tanto problema já acontecendo e a gente ainda vai deixar mais um problema pela nossa frente? Então, às vezes, o mais difícil é se perdoar. Porque quando acontece alguma coisa que a pessoa fez, né, eu posso pensar assim, como que eu não percebi que a pessoa estava fazendo aquilo comigo? Como que eu me deixei levar? O que eu fiz de errado? E aí eu fico me culpando. A pessoa fez algo que não foi bom. E eu trago aquilo para mim e começo a achar que eu tive uma parcela muito grande de culpa naquilo. E não tive. Então, nós precisamos pensar sobre os nossos sentimentos, reconhecer a nossa dor, reconhecer a nossa raiva, a nossa decepção, e entender que aquela situação vai trazer um aprendizado em algum momento, mesmo que na hora a gente não entenda, mas lá na frente a gente vai entender. E também se perdoar, porque o perdão, ele não vai mudar, como eu disse, não vai mudar Deus para que Ele nos perdoe, Ele muda a gente. E quando a gente muda, a nossa vida também muda. Então, precisamos ter o livre-arbítrio de poder entender e saber fazer as escolhas para que a gente saia melhor das situações. E tem uma frase de Kardec que ele nos diz assim, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aqui, até eu lembrei, a Tânia, quando eu cheguei, ela falou que alguém falou para ela do esquecimento. A gente não esquece, porque se a gente esqueceu o que aconteceu, é porque a gente está com Alzheimer. A gente está com problema de memória. A gente não esquece, mas a gente não sofre, não fica carregando aquela culpa, aquela ofensa. Então, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa e sombria, a outra é calma, toda mansidão e caridade. E é aí que nós precisamos chegar, na mansidão, na caridade, de saber perdoar ao próximo, né? E se perdoar, porque eu posso escolher ficar numa situação complicada,
que me traz, às vezes, até uma doença, se eu ficar com muita raiva, uma dor emocional, me afastar daquela pessoa, me afastar de Deus, porque às vezes eu falo, por que Deus permitiu isso? Então, eu me afasto de Deus também. Então, como é difícil e como é importante a gente entender o perdão, saber perdoar o outro e se perdoar. Então, perdoar a si mesmo não é esquecer o erro, é decidir que ele não me define. Então, eu não preciso ser aquela pessoa rancorosa. E vão falar, nossa, a Ana Maria é rancorosa, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu assumo aquela roupa, aquela cara. Então, a coisa errada que a outra pessoa fez, né, ela não me define. Eu preciso me melhorar. Eu preciso aprender que Deus está do meu lado, que eu posso permitir que a minha vida siga em paz, sem culpa, sem desarmonia, e com isso eu me melhoro. Eu me melhorando, eu melhoro quem está ao meu lado, ao meu redor, né? Eu me aproximo de Deus, dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, e assim a nossa vida vai seguindo em paz. Então pensemos, né, durante a nossa semana aí, né, quais as situações que a gente precisa pôr um pezinho para trás e perdoar, ou pôr um pezinho para frente, explicar e tentar perdoar. E assim, com certeza, a nossa vida vai seguir melhor, a nossa semana, né, e os conflitos serão menores. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Espero que essa reflexão seja boa para todos nós, assim como foi para mim. Que muita coisa que eu li aqui, eu precisei entender também para falar aqui. Tá ok? Obrigada a todos. A Aninha falou das mensagens de WhatsApp, né, que às vezes a gente manda, não pensa depois. Nós temos um grupo de estudo e tem um grupo da coordenação, a Aninha está conosco e junto com a Rosângela. Às vezes ela manda alguma coisa, eu falo, hã? Ela fala assim, foi o dedo gordo. A gente precisa tomar cuidado agora com o pensamento gordo também, né, Aninha? Não tinha pensado nisso. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos, primeiramente, agradecendo a nossa querida Aninha por todos esses ensinamentos que aqui ela nos trouxe. Que ela possa estar aqui sempre conosco, trazendo essas lições do Mestre Jesus com muito amor. Que nossas melhores energias sejam emanadas a ela e a todos os seus familiares. Gratidão, Aninha. E agora, vamos levando o pensamento ao mais alto, trazendo na nossa tela mental a imagem do Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, em um só pensamento, um só coração. Vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, levando para o nosso planeta cura, paz, harmonia, amor, união, fraternidade, saúde. Que essas energias também alcancem a todos os governantes destas nações, que eles possam ter discernimento, equilíbrio, serenidade, honestidade para fazer o melhor pela sua nação e pela sua população. Vamos nos direcionando a todos aqueles que neste momento estão em um leito de dor, não importa se seja nos hospitais, nos asilos, nos próprios lares, muitas vezes nas ruas. Que essas pessoas possam ter fé, esperança de dias melhores.
que energias de cura sejam levadas a essas pessoas. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que mãos amigas possa levar a essas pessoas agasalhos, um prato com comida, um copo com água limpa, um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto. Pedindo por todos aqueles que neste momento estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, do sexo desregrado, que essas pessoas possam dizer a elas mesmas: basta, chega, nunca mais quero isto para mim. E tenham força de se reerguer, de mudar, de buscar uma vida melhor. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em busca de um trabalho profissional. Que essas pessoas se mentalizem trabalhando, se mentalizem sustentando seus familiares, se sustentando. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, esse nosso belo recanto que tanto nos acolhem com amor, com carinho, nos dando força, amparo no nosso dia a dia, que continue fazendo esse trabalho de acolhimento e amor ao próximo, como fez e está fazendo para conosco. Vamos pedindo pela nossa casa em Guaianazes, o Caspage, que atende aquelas famílias daquela região tão necessitada. Vamos pedindo pela nossa querida comunidade terapêutica, o CREPAD, que está no momento de reestruturação, que ela possa se reerguer e voltar a atender aos nossos irmãos que estão nas viciações. E voltando aqui para o nosso salão, vamos nos direcionando às urnas dos encarnados, mandando nossas energias por todos aqueles nomes que lá estão depositados, pelas urnas dos desencarnados, que aqueles nomes tenham paz e luz. E vamos pedindo licença para pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por nós. Que continuemos sempre nos caminhos retos de Jesus, nos caminhos do amor, da paz e dos seus ensinamentos. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento alguém necessita de uma energia de cura, de saúde, de amor, de equilíbrio, de paz, que essas energias sejam direcionadas a essas pessoas. E agora que já doamos, o médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga. Continuemos com os olhos fechados, pois o médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra ao nosso centro de força coronário, na altura da nossa cabeça. E lá iremos fazer uma religação com o nosso mentor, com Jesus, com Deus. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa. E lá todos os nossos pensamentos deletérios são eliminados. E são depositados pensamentos bons, pensamentos belos, pensamentos de renovação. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que possamos cada vez mais, com esse nosso órgão fonador, proferir palavras boas, palavras do bem, palavras de amor. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração.
E lá todos os nossos sentimentos, emoções, contrários à lei do amor, são eliminados e são depositados cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E todos os nossos órgãos do sistema digestivo são asepsiados, são reequilibrados. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E lá nosso sistema hematológico, imunológico, são filtrados, são reequilibrados. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, pelas plantas dos nossos pés, sobe pela parte posterior das nossas pernas e chega ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. E lá, vértebra a vértebra, são realinhadas, nos deixando com mais altivez fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Essa luz chega novamente ao topo da nossa cabeça, nos deixando dentro de uma cúpula de proteção, que iremos permanecer até o nosso próximo tratamento. E se algum momento sairmos da nossa serenidade, lembremos do momento do passe para nos reequilibrarmos novamente. E agora, as equipes de fluidificação das águas irão nos auxiliar. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame, mentalize os vasilhames dos seus lares. As equipes adentram nesse momento, nas florestas, nas matas fechadas, nos rios, retiram de lá materiais necessários para o preparo do nosso medicamento. São retirados folhas, sementes, raízes, que são levados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá, farmacêuticos, químicos, médicos, biólogos, homeopatas, irão macerar todos esses materiais para o preparo do nosso medicamento, que serão depositados nos nossos vasilhames com água. E a cada gole que tomemos desta água, sempre precedidos de uma prece, um pensamento edificante, uma leitura do Evangelho, iremos nos reequilibrar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Lembremos que se tomamos remédios prescritos pelos médicos da terra, não deixemos de tomar e tomemos junto com essa água para poder potencializá-los. E assim, agradecidos que estamos por todas as benesses que aqui recebemos, pelas lindas palavras e ensinamentos que a Aninha nos trouxe, pelo nosso passe, por sairmos melhores daqui do que adentramos, vamos dizendo: Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma ótima noite a todos, um excelente final de semana. Obrigada pela presença de todos e até a semana que vem, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.